bem positiva. Eu sou flexível, fácil de negociação, ponderada, organizada e de fácil adaptação, que eu copiei aqui da colega. Também me adapto fácil, até porque ultimamente eu tenho me mudado bastante de emprego, de cidade, de tudo. Então, se não se adaptar fácil, acaba sendo um problema. Se essas características positivas podem ser negativas, sim. O otimismo pode ser negativo na medida em que ele pode se tornar um conformismo. Então, talvez sempre ver a parte positiva das situações seja uma maneira de aceitá-las. Então, pode ser negativa. A flexibilidade, às vezes a gente abre mão de coisas que a gente quer. Ponderada, isso às vezes me prejudica bastante, porque eu penso demais, eu reflito demais e às vezes isso acaba me impedindo de arriscar, de tentar, e eu acabo perdendo algumas oportunidades em função disso. Quais são as características negativas? Eu sou pouco tolerante com algumas coisas e eu acho que o nível de tolerância é inversamente proporcional ao aumento da idade. Quanto mais velha a gente fica, menos tolerante a gente fica com algumas coisas. Eu sou sistemática, metódica, tenho fama de ser mandona, e aí e dificuldade de apego, mas não é em todos os casos. Eu tenho dificuldade de apego em relacionamento. Eu acho que é uma parte de, sei lá, proteção, talvez. Se essas características negativas podem ser positivas, podem todas, não todas. Mas a parte sistemática, metódica, podem ser positivas. A dificuldade de apego também, às vezes, pode ser positiva. Quais características eu acho que os outros pensam de mim, positivas e negativas? Então, inicialmente, eu tenho fama de ser antipática, mas com o passar do tempo, eu mudo essa não. Não. Eu mudo, assim, eu acho que, não sei porquê, mas muitas pessoas já vieram e me falaram que quando me conheceram me acharam snob, antipática, que depois mudaram essa percepção sobre mim e que acabam se tornando bastante amigas. E eu sou bem comunicativa, eu vejo isso, as pessoas também falam isso de mim. E se eu concordo com o que os outros pensam de mim, depende. A parte do antipática eu discordo plenamente, porque eu não sou. Eu não sou, estou longe de ser. A parte comunicativa eu concordo, é isso mesmo. Bom, sou Mariane. Primeira característica minha positiva é a objetividade, por isso acho que vou ser bem rápido. Eu me considero organizada e prestativa e amiga. Se essas características positivas podem ser negativas, às vezes ser organizada demais atrapalha, né? Ainda mais quando a gente tem um marido desorganizado. E assim, essa coisa da gente ser amiga, um pouco até do que elas falaram, né? Às vezes a gente se doa demais e isso é complicado também, né? A gente às vezes acaba cobrando demais também das pessoas. Características negativas, eu acho que sou pouco tolerante, um pouco ansiosa, tímida também. E se essas características negativas podem ser positivas, talvez em alguns momentos, né? Assim, essa coisa de ser ansiosa, um pouco agressiva, até explosiva, em alguns momentos ajuda a me colocar. Mas eu considero elas bem mais negativas do que positivas, essas características. Quais características eu acho que os outros pensam de mim? Que eu sou prestativa, que eu sou um pouco sem paciência, né, pouco tolerante, eu acho que também pensam isso de mim, amiga. E eu concordo, né, com o que os outros pensam de mim. Eu acho que assim, eu reflito bem, assim, eu entendo, né, o que as pessoas me passam, assim, condiz com o que eu penso de mim, assim, não tá diferente. Bom, quais são as minhas características positivas? Eu sou muito afetiva, aprendi a ser prudente, sou alegre e sou sincera. Elas podem ser negativas? Sim, todas elas. A afetividade, à medida em que isso eu invado o outro, né? Estou vivendo bem isso com a minha filha, morando no Rio agora. Então, eu estou aprendendo ainda. A prudência, à medida em que me engessa também, né? Que faz eu refletir muito e daí não me permito arriscar também. A alegria também pode ser negativa, né?
se for em momento inadequado, em local inadequado, né? Tem momentos, ainda mais para o psicólogo, que às vezes trabalha com a dor do outro, você não pode, né? Tem que ter aí um limite. A sinceridade também pode ser negativa, porque quando eu falo, né? Quando eu sou sincera, eu estou falando a minha verdade. A minha verdade é só a minha opinião, né? Não é necessariamente a realidade. Quais são as minhas características negativas? Eu sou perfeccionista, dizem também, né? Eu ainda não reconheço totalmente ela, mas como o outro me vê melhor que eu, né? Então, eu estou tentando reconhecer isso. A intolerância, que ao contrário dela, eu acho que eu tenho ficado mais tolerante. Eu acho que mais nova eu era mais intolerante. Depois dos 30, eu me propus a trabalhar isso e tenho conseguido. Primeiro passo foi reconhecer. Aí eu me propus a trabalhar e eu tenho conseguido, né, tentado pelo menos, mas é assim, um dia de cada vez. A impulsividade também pode ser negativa, né, à medida em que nos faz magoar o outro, falar sem pensar. A sinceridade também pode ser negativa, né, pelo que eu falei. Então, todos que são positivos, eu pus aqui também que são negativos, porque depende. Essas características negativas podem ser positivas, sim, todas elas, né? Agora, eu acho que as pessoas pensam de mim como característica positiva é a afetividade, né? Eu sou uma pessoa carinhosa, sou uma pessoa acolhedora. Em princípio, eu não julgo sem ouvir, sem acolher, sem tentar, pelo menos, me pôr no lugar do outro. E as negativas é a agressividade, a autoridade, né? Sem querer, às vezes você quer ser, você acaba sendo agressiva. Eu sou ariana também, não sei se isso aí tem a ver, mas enfim, é uma característica só. A impulsividade, eu acho que é negativa também, né? E eu acho que a prepotência, muitas vezes, porque ao contrário daquilo que falam, né? Ah, quem cala consente, eu acho que não. Eu acho que quem cala se omite. E em muitos momentos eu prefiro me omitir, quando eu acho que não vale a pena. Então, isso, eu acho que as pessoas enxergam isso como prepotência. Eu concordo com o que os outros pensam de mim, em partes, né? Eu filtro um pouco, depende de quem vem, do que eu percebo como a motivação do outro, né? Por que ele está falando aquilo para mim? Se é para me acrescentar ou não. Eu reconheço algumas, né? Mas, de qualquer maneira, o outro, às vezes, na maioria das vezes, me vê melhor que eu mesma, né? Então, eu procuro, pelo menos, dizer, bom, se alguém me disse isso, aí outra pessoa me disse, outra me disse, deixa eu ver, né? O que é? Obrigada. Só, uma positiva e uma negativa. Tá. Nas delas, nós tivemos um belo exemplo de como é mesmo tem que ser essa vivência. Realmente é falar, é interpretar o que você está falando, é você dizer por quê. Bacana, elas fizeram bem. Eu fiz bem sucinto, mas e nem fiz todas. Eu sou Sandra, tá? Eu gosto de me colocar no lugar do outro, né? Praticar alteridade. Eu me acho assim afetuosa. Eu gosto muito de ajudar, muito. A segunda, essas características positivas podem também ser negativas, né? Podem, tá? Podem ser negativas, sim, no momento em que eu me coloco no lugar do outro. Algumas vezes a gente invade, ocupa o espaço da pessoa e as pessoas não gostam. E só, né? Você falou uma só, né? Eu sou Sônia e a maior característica que eu acho, né, em mim eu sou muito prestativa e gosto de ajudar as pessoas com dificuldade. Quando eu não consigo, né, eu me sinto mal, né? Eu achava que deveria fazer algo para ajudar aquela pessoa e acaba que eu paro para pensar e digo, não, tem que ser assim, né? E pronto. Tá? E as características que eu acho que os outros pensam de mim é que eu sou muito séria. As pessoas acham que eu sou braba, né? E quando me conhecem, não é nada daquilo. Tá? E as pessoas, eu tenho que respeitar a opinião das pessoas, porque elas não me conhecem, são estranhas, né? E quando passam a me conhecer, não é nada daquilo. Tá? Oi, eu sou Ana Ruth. Uma das minhas principais características, que eu mesma, né, me dispus a dizer, eu me acho muito autêntica.
E isso, às vezes, me prejudica, porque, pelo fato de eu ser autêntica, eu jamais vou... tipo, cria uma barreira, né, invisível entre as pessoas. Elas acham que eu também tenho uma carapaça de ser, assim, enjoada, antipática. E quando realmente se aproximam de mim, mudam totalmente a opinião, né? Então, assim, eu acho que o fato de eu ter essa postura de autenticidade, finda me prejudicando. Me ajuda pelo fato de ser eu mesma, mas me prejudica ao mesmo tempo, entendeu? Bom, eu sou a Maria Claudete. E essa dinâmica me fez uma reflexão, porque eu acredito que a minha característica principal positiva seja a persistência. Eu sou do interior de São Paulo, de Piracicaba, e o meu sonho sempre foi um grupo de apoio à adoção. Eu fiz a minha adoção à moda brasileira. Eu fui muito condenada por isso, quase fui presa várias vezes pela minha adoção. E isso só me fortaleceu. Então, eu percebi que em Piracicaba, se eu não tivesse títulos, eu não seria nem ouvida. Então, eu fui para a faculdade aos 53 anos de idade. Eu não tinha como fazer a faculdade. Eu fui no banco de escola, eu fiz o Enem com a moçada e falei, o primeiro que me chamar de avó nessa sala, eu vou pôr a pescoção para fora. Fiz a faculdade e me juntei a profissionais para montar o grupo de apoio em Piracicaba. Eu fui avaliada por uma das componentes do grupo como rolo compressor, porque eu tinha as minhas ideias, os meus desejos, e eu não deixei que ninguém tirasse isso de mim. Ela queria que nosso grupo fosse fechado e que só participassem algumas pessoas. E eu achava que todo o sacrifício que eu tinha feito não valia a pena para meia dúzia de pessoas, né? Ela saiu do grupo, porque não caberia nós duas lá. E o grupo foi um grande desafio. Quando eu vi o ENAPA pela internet, eu levei isso ao grupo. E eu fui assim chamada de doida, porque de Piracicaba aqui os gastos não são poucos. Eu procurei o juiz, levei a minha história e hoje eu estou aqui, não sozinha, nós somos em 5 do nosso grupo aqui. Então, assim, essa é uma característica muito forte minha. Quando eu acho que a causa é nobre e que vale a pena, eu não desisto. Pode ser negativa? Pode, porque para isso eu tive que passar por cima de muita coisa. Mas eu continuo achando que a minha parte positiva ainda é mais alta. Então, eu costumo, uma das minhas características negativas também é que eu sou um pouco exigente com as pessoas que estão à minha volta. Quando se fazer alguma coisa, ela tem que ser bem feita. Então, acredito que isso também seja uma característica minha. Então, acho que é só isso. Eu sou Silvana, sou advogada e coordeno 2 grupos de apoio à adoção no Rio de Janeiro. Quais são as minhas características positivas? Proatividade, disponibilidade e responsabilidade. Essas características positivas também podem ser negativas, sim. Eu assumo excessivamente as responsabilidades e termino sofrendo com elas. Só quando eu termino a minha missão é que eu consigo descansar, emagrecer, etc. Senão, termino explodindo. E termino também assumindo responsabilidades demais por conta dessa disponibilidade em prejuízo, inclusive, da minha própria convivência familiar. Então, eu tenho cobranças muito grandes do meu marido e das minhas 2 filhas. Bom, meu nome é Diogo. Acho que minha principal característica é tranquilidade. Sou uma pessoa muito tranquila, muito difícil de me abalar. Então, assim, cai o mundo e eu fico lá de boa, tranquilo. E a minha característica negativa, acho que tem a ver com essa tranquilidade, eu sou meio esquecido. Então, assim, às vezes eu esqueço das coisas. Ontem eu esqueci o carregador do celular, não deu para eu gravar. Hoje eu ia esquecendo meu crachá. Então, assim, geralmente, sempre que eu vou para alguma coisa importante, eu esqueço alguma coisa nesse processo. Mas posso fazer, né? E é isso.
Eliane Carrão. Minha característica, primeiro que eu pensei é que eu gosto de falar da minha família, dos meus filhos, do meu trabalho, das coisas que eu faço, gosto de falar muito. Então, se eu gosto de falar, pode ser negativo assim, porque eu exponho toda a minha vida e falo. Então, vou falar pouco. E a minha negativa é que eu sou muito crítica. Acho que é porque eu gosto de falar, então a crítica está aí. E isso pode ser positivo, sim, porque ajuda meu grupo, ajuda meu trabalho e ajuda a mim mesmo, porque eu tenho que ser crítica comigo também. E o que as pessoas acham de mim? Igual algumas meninas ali, inicialmente me acham muito fechada, muito séria, mas é porque não me conhecem. Depois vem falar para mim, nossa, eu achava você tão séria, então porque não me conheciam. E se eu concordo, às vezes sim, às vezes não. Às vezes estou tão desligada, eu falo assim, estou séria e estou pensando em outra coisa. Então eu digo que a minha cara foi, Papai do Céu fez séria, mas por dentro, quem me conhece depois vê que eu sou outra pessoa. A gente vai ficando pelo final, né? Aí todo mundo já falou a maior parte das coisas que a gente tem aqui. Falaram por mim. Eu acho que eu sou muito bem-humorada, eu brinco muito, né? E alguém falou que isso pode ser ruim, realmente, dependendo da situação, às vezes a gente fica inadequada. Eu acho que eu sou muito disciplinada e muito persistente, né? E eu fico muito frustrada quando as coisas não acontecem do jeito que eu imaginei. Característica negativa, que eu ainda tenho muita dificuldade para aceitar as opiniões que divergem da minha. Se pode ser positivo, eu não sei, não consegui fazer aqui na hora. E uma coisa assim que as pessoas sempre pensam, como eu tenho um jeito muito pausado de falar, as pessoas me veem como muito calma. E eu não concordo com isso, porque eu sou muito ansiosa e estressada. Bem, meu nome é Luiz Eduardo, sou conhecido como Lula, sou pai adotivo, ajudo na coordenação do... Luiz Eduardo. Conhecido como Lula, sou pai adotivo, coordeno Rosa com Adoção há 3 anos, já milito na causa há 10 anos. Como característica positiva, eu só coloquei ser amigo, mas aí escutando... Porque eu sei que eu sou um cara hiperativo, sou alegre. Mas aí eu fico... também é um questionamento que, se eu for pensar na adoção, no trabalho, aí tem esse ponto. Se for pensar na família, na esposa, minha esposa já reclama demais. Diz que eu sou muito bonzinho para os outros, mas lá em casa... eu sou uma pessoa hiper desorganizada. Minha esposa é hiper organizada. Então... sou uma pessoa impulsiva. O que os outros falam de mim, que chegam até mim, até me colocam, às vezes, num lugar muito melhor que eu acho que eu sou. Eu acho que é por aí. Obrigado. Gente, meu nome é Selene. Eu sou uma pessoa objetiva e também uma pessoa criativa. Isso pode ser negativo, sim, porque uma pessoa criativa num ambiente muito hermético é meio complicado, como o judiciário. Me causa bastante inquietação, né? Determinadas situações que poderiam ter outras soluções. Enfim, a gente tenta fazer coisas melhores de uma forma mais interessante. E a negativa é que eu sou uma pessoa muito crítica. Então, às vezes, uma coisa prejudica a outra. E o que mais? Eu acho que as pessoas me têm, como uma colega ali, como uma pessoa muito calma, mas eu não sou uma pessoa calma, eu sou bastante ansiosa, né, inquieta. E eu engano bem, não é? Já tenho... pessoas já falaram isso. E uma coisa interessante é que, às vezes, as pessoas veem em mim aspectos que eu não vi, até positivos, e eu fico bastante satisfeita quando alguém aponta isso. E justamente, aí é uma coisa que eu coloquei assim, necessito de uma autoanálise, né, constante, né? É uma coisa que eu tento fazer, mas conto com a ajuda, né, do meio social, né?